Olá, meus amigos, muito bom dia. Que Deus, na pessoa do Espírito Santo, o Espírito dele, o Espírito que guiou o Senhor Jesus e que trouxe a vitória para nós, venha também guiar o seu pensamento, guiar o seu entendimento, para que você conheça, saiba a vontade de Deus para a sua vida. E uma vez sabendo e executando-a, então você vai colher os frutos da obediência. Graças a Deus. Desculpa lá. Graças a Deus. Ai, meu Pai do céu. Mas olha só, pessoal, preste atenção. Quando a gente, por exemplo, a gente assiste a novela Gênesis, você viu o pecado que deu origem à humanidade corrupta. Mas como é que o pecado aconteceu? Como que aconteceu o pecado? E como que acontece o pecado? O pecado acontece com a dúvida. Foi isso que o diabo usou para tentar Eva. O diabo, para derrubar Eva, Adão e Eva, usou uma palavra de dúvida. Só isso. Só isso. No jardim, isso aconteceu no jardim do Éden, no jardim da felicidade, o jardim que não tinha falta de nada. Quando foi na vez de Jesus, quando Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto, o diabo também usou a mesma tática, isto é, a dúvida. Então, o diabo trabalha com a dúvida. O diabo trabalha com a dúvida do diabo. Quando nós falamos ontem, aquilo que Jesus disse, seja a sua palavra sim, sim, não, não, é justamente para não ficar em dúvida, não ficar inseguro, não ficar ansioso, não ficar temente a esse mundo. Ou melhor, viver na fé. Quando Jesus disse não andeis ansiosos, justamente por causa da dúvida. A dúvida que gera a ansiedade, a dúvida gera o medo, a dúvida gera as fraquezas. E todos nós estamos sujeitos às dúvidas. Sejam batizados ou não com o Espírito Santo, as dúvidas sempre vêm. Se o próprio Deus, o Filho do Altíssimo Deus, foi tentado com as dúvidas, imagine nós. Então você há de convir, e isso é importante você saber, que qualquer que seja a dúvida, ela é do maligno, ela é do diabo, ela vem do inferno. Ela não aparenta o diabo com um chifre, um tridente nas mãos, todo vermelho, não. A dúvida vem com uma vestimenta polida, a vestimenta do que é bom, do que facilita. Jesus arranjou uma facilidade para Eva. Jesus tentou levar essa facilidade para Jesus, sugerindo-lhe que transformasse aquelas pedras em pães. Seria mais fácil, muito mais fácil. Mas quando a gente sabe que o nosso maior inimigo não é aquele que convive com a gente, o nosso maior inimigo é o nosso próprio coração, que se deixa levar pelas sugestões malignas,
seja de um amigo da onça, seja de uma pessoa, um ente querido, qualquer que seja a pessoa. O diabo usou Eva para derrubar Adão. O diabo usa as Evas desse mundo para derrubar os Adãos desse mundo. Ele usa os Adãos também para derrubar as Evas. Desde que o seu instrumento aceite a sua palavra de dúvida, o seu conselho de dúvida, a sua ansiedade, então aquela criatura está sendo usada pelo mal para semear dúvida. Então, amiga e amigo, se você quer vencer pela fé, você tem que eliminar suas dúvidas, quaisquer que sejam elas. Você tem que eliminar. Ô bispo, mas como é que eu posso viver sem dúvida? Todo dia são desafios, todo dia nós temos problemas, todos os dias, todos nós, você, eu também tenho. As dúvidas vêm, mas só que eu procuro, se não estiver distraído, se eu não estiver, digamos, bem relaxado, o que vai acontecer? Eu também vou acabar caindo, porque a dúvida, ela vem com uma vestimenta bem sutil, bem fina, bem polida. E é aí que está o grande perigo. Aí é que mora o perigo. Mas se a gente está atento, isto é, se a gente estiver em espírito, e essa é uma das razões porque a gente necessita do batismo com o Espírito Santo, a gente precisa tanto do batismo com o Espírito Santo quanto do Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador. Por quê? Porque com o batismo com o Espírito Santo, a gente fica atento, a gente fica vigilante, a gente fica sempre se precavendo para não cair em tentação. Além disso, em nossas orações, e eu falo para vocês, todo santo dia eu faço a oração do Pai Nosso, seja pela manhã, seja à noite. Por quê? Porque na oração do Pai Nosso, eu encontro um segredo, eu encontro um refúgio, eu encontro o abrigo de Deus. Porque se eu não perdoar os meus inimigos, os que me odeiam, então eu também não posso ser perdoado por Deus. Então, todo santo dia, pela manhã e à noite, eu falo, meu Deus, perdoa-me os pecados como eu tenho perdoado os meus ofensores. Quer dizer que se eu não os perdoar, eu também não vou ser perdoado. Então eu fico atento. Jesus disse, oreis assim, não nos deixes cair em tentação. A dúvida, quando você gera a dúvida, você já está caindo em tentação. Ou melhor, o diabo leva a dúvida. Você não caiu na dúvida. Apenas quando você dá força para ela, apenas quando você dá vazão para ela, aí você cai na tentação da dúvida. Por isso que na Igreja Universal do Reino de Deus, você não vê os pastores trabalhando de forma polida, medindo as palavras para tentar convencer as pessoas. A mensagem de fé da Igreja Universal do Reino de Deus é uma mensagem bruta. É uma mensagem bruta. A fé é bruta. A fé contraria a dúvida. A dúvida, nós vemos que é sutil, delicada,
educada, polida e sugere facilidade. Ai daquele que cair na dúvida, porque vai se destruir com certeza, como aconteceu com Adão e Eva. Agora, se você é essa criatura que quer viver pela fé, então você vai ser transparente, franca, você vai ser o que você é. Você não vai fingir uma coisa que você não é, porque se você fingir, você já está se enganando a si próprio e enganando os outros também. Mas o pior é você mesmo, você enganar a si mesma. Então, amiga e amigo, se você quer manter-se na fé, você tem que se ver livre das dúvidas. Jesus também falou: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Então, a gente tem que estar permanentemente atento, em espírito. Quer dizer, estar em espírito é você estar com a cabeça sempre, o seu intelecto, a sua razão, sempre voltada para, ou voltado para a palavra de Deus. Sempre ocupando a sua mente com as coisas de Deus, com os pensamentos de Deus. Não há como você vencer a dúvida usando a sua própria força ou a sua sabedoria, seus conhecimentos. Não há como você vencer as dúvidas. Você verifica, por exemplo, quantas pessoas formadas, psicólogos, psiquiatras, gente super inteligente, gente super formado e tal, um conhecimento extremamente vantajoso neste mundo. Mas, quando chega a depressão, essas pessoas caem em parafuso. E o que é a depressão? É um espírito, é uma entidade que está sempre ali falando, permanentemente falando. Acaba com a sua vida, você vai descansar e tal. Aqueles conselhos satânicos e mentirosos. Quer dizer, resolve o seu problema tirando a sua vida. Você não precisa tirar a sua vida para resolver os seus problemas. Nós temos aí N testemunhos de pessoas que tiveram suas vidas transformadas por conta da fé. Aprenderam a fé, aprenderam a usar a fé, mantiveram-se na fé, mantém-se na fé, porque quem está na fé fica de pé, quem não está cai. Então, você tem que estar vigilante 24 horas por dia. Jesus disse: vigiai e orai. Se ele, Jesus, orava, e era super importante a oração, imagine fazer o primeiro, que é vigiar. Quer dizer, a vigília não é você ficar vigiando se vem bandido, se vem roubar a sua bolsa, etc. Não, vigiando você com a sua cabeça, o seu pensamento, sempre atento para as palavras que você ouve, porque todo dia você ouve palavras, todos nós ouvimos palavras, e algumas palavras vêm vestidas com dúvida, com medo, com ansiedade, com preocupação. Não é verdade? É ou não é? Então, eu tenho visto muitos colegas meus que, infelizmente, se acharam muito poderosos e acabaram sendo derrubados por causa da maldita dúvida. Maldita dúvida. A dúvida é o maior pecado que a gente pode dar vazão ou gerar. Você lembra que eu falei essa semana, quando Jesus disse, ele disse assim: quando o Espírito Santo vier, ele vos convencerá do quê? Do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, aí ele explica, do pecado porque não crê em mim. Quer dizer, a incredulidade é uma dúvida que leva as pessoas a descrer em Deus. Essa é a realidade. Então, você tem que estar atento
as pessoas que estão ao seu redor. Às vezes a pessoa mais amiga, a pessoa mais querida, o ente querido, mais querido, que você tem tanto amor, às vezes aquela pessoa traz uma dúvida para você. E o que você vai fazer? Você vai ser bruto? É melhor você ser bruto e se salvar do que você ser polido e se perder. Você tem que usar a fé que é bruta. A fé é algo bruto. Tanto que Paulo fala que a fé é loucura para os que se perdem. E você talvez esteja se perdendo porque você entrou na fé. Você entrou na fé e acabou deixando essa fé de lado e você está se perdendo. Você está se perdendo porque deixou entrar a dúvida. E deu vazão à dúvida, ao medo, à insegurança. Você deu vazão à dúvida. Muitas pessoas, infelizmente, têm caído na tentação da descrença. Da descrença. Você vê, por exemplo, quando eles soltaram fake news a respeito do trabalho da Igreja Universal, da minha pessoa, quando falaram tanto da minha pessoa, olha, eu estou aqui, continuo trabalhando. São 45 anos praticamente que nós vimos sendo bombardeados com toda a sorte de fake news, até hoje. É bandido, é ladrão, é aproveitador. E que proveito eu tenho fazendo um live aqui diário? Qual o proveito? O que eu ganho com isso? Então nós temos trabalhado todo santo dia tentando alertar os incautos, tentando salvar os que estão se afogando, tentando ajudar aqueles que estão fragilizados pelos problemas, pelas dúvidas, pelos medos, pelas ansiedades, pela depressão. Todo santo dia estamos aqui com uma palavra de fé, não doutrinária, mas uma palavra de fé, porque não adianta você conhecer toda a Bíblia, mas não agir a fé, não executar a fé, não manter a fé. E a fé, manter a fé, é manter as dúvidas longe de você. Então, tome essa precaução, cuide da sua fé, porque por causa dela você vai salvar a sua alma ou não, depende da sua fé. E quando nós somos batizados com o Espírito Santo, o Espírito Santo, nos guia a toda a verdade. Ele que nos guia. Não é o pastor, não é a igreja, é ele, através da sua palavra, da sua santa palavra. Então o Espírito Santo é extremamente essencial na nossa salvação. Tanto que o próprio Paulo, o apóstolo Paulo, diz que quem não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele, não é de Deus. Porque o Espírito Santo é que está sempre, digamos assim, é aquele fogo que está sempre ardendo dentro da gente e alertando a gente com respeito aos perigos. Ele alertou Jesus quando foi para o deserto, quando Jesus foi para o deserto. Ele alertou, o diabo vai vir. E Jesus entrou em jejum e oração, naturalmente. E ele se manteve atento. E quando o diabo veio com as suas dúvidas, ele teve a palavra certa na hora certa. E ele defendeu a sua fé, ele defendeu a sua integridade, usando o quê? A sua divindade? Não. Usando a palavra de Deus. Lembra que eu falei já há algum tempo sobre o Salmo 91, o abrigo, quando fala aquele que habita no abrigo de Deus. Habitar no abrigo de Deus é você estar sob o teto da palavra de Deus. Você está com os pensamentos de Deus permanentemente acesos dentro da sua mente.
para que então você esteja apto para retrucar ou resistir o diabo que venha através das dúvidas. O diabo não vai aparecer com chifre vermelho, com um tridente na mão para a gente, não. Ele vai aparecer em forma de dúvida só. E ele vem com aquela roupa bem bonita e bem polido. Ele traz a dúvida embalada numa mensagem maravilhosa, como é que se diz, um embrulho muito bonito, um embrulho para presente, que cobiça, faz a gente cobiçar, querer abrir logo o embrulho. Pois é isso aí que o diabo traz essa, digamos, ideia para derrubar os que são da fé. Porque os que não são da fé já estão caídos, já estão condenados. Como Jesus disse, quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. Então, minha amiga e meu amigo, não se esqueça, coloque a dúvida como algo pernicioso, a coisa mais perniciosa, mais cruel, a arma mais letal que existe nesse mundo é a dúvida, mais nada, apenas uma dúvida. A dúvida é tão desgraçada, que o diabo inventou fake news. E às vezes a gente acaba acreditando em fake news, pensando, porque vem toda uma vestimenta toda de forma que convence a gente, é ou não é? Quantas pessoas foram vítimas de fake news? Por quê? Porque é o engano, é a mentira, é a dúvida vestida a caráter para levar os bobos ao abismo. Não se esqueça, Jesus resistiu às dúvidas com a sua palavra, mais nada. Ele não resistiu às dúvidas com sua sabedoria, com sua inteligência, com seu poder. Ele resistiu às dúvidas com a sua palavra. Por isso nós temos que estar com a palavra de Deus na ponta da nossa língua e na nossa cabeça permanentemente. Tá bom? Espero tê-los ajudado. Você que está sofrendo, você está sofrendo por conta das dúvidas. Você vê, desculpa, eu vou falar mais um pouquinho. Você vê que o próprio Jó, que foi elogiado pelo próprio Deus na cara do diabo. Você viu o meu servo Jó? Homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal? Quer dizer, era o homem que agradou a Deus, porque ele vivia naquele temor. Ele era íntegro, fugia do mal, fugia do pecado. Mesmo assim, Jó caiu numa cilada. A cilada da dúvida. Porque ele contraiu essa dúvida dentro de si, porque ele tinha muitas posses, era o homem mais rico do Oriente. E com certeza o diabo jogou na cabeça dele: e se você perder tudo isso, o que vai acontecer? E Jó confessou, dizendo: o que eu temia, isso me sobreveio. O que eu temia, isso me sobreveio. Quer dizer, jogue os seus temores fora. Não fique com medo disso, medo daquilo. Não fique impressionado com isso, com aquilo. Notícias dos jornais, a mídia em geral é usada pelo inferno, pelo próprio Satanás. Essa é a realidade. Então, cuidado com o que você vê, com o que você ouve, com o que você lê. Cuidado. É melhor você se limitar à palavra de Deus, porque ela vai fortalecer a sua fé e vai mantê-lo atento
vigilante o tempo todo, tá bom? Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.